pariu! Tem outro, vai pôr outro. Vai pôr outro lá. Ei, piada pronta, ó. Aê, cambada, ó. Terminou o trampo. Ô, irmão, Deus abençoe, hein? Valeu, hein? Valeu, é nóis aqui, ó. Agora, exatamente agora. 21/11/24. 3:05 da tarde. Franga, piada. Você quer parar? Então, ah, meu Deus. Ó, eu vou... A torcida do Flamengo é muito chata, meu irmão. A torcida do Flamengo não perdoa mesmo. Viram aí? Sensacional. Bom, vencemos lá no Galinheiro. Fomos o primeiro time a ser campeão na Arena JBL, também conhecida como Arena MRV. JBL porque tem um problema de acústica lá no estádio, então a torcida cruzeirense aproveita para debochar. E você sabe, né? Tem flamenguista em tudo quanto é lugar. E aí, os flamenguistas de Belo Horizonte resolveram homenagear o Atlético Mineiro desta maneira. Durante o dia, depois que esse outdoor foi colocado, os atleticanos ficaram pé da vida e resolveram tirar o outdoor de lá. O camarada subiu, rasgou tudo e tudo mais. Mas a torcida do Flamengo é muito chata, gente. Ela é chata demais. Passou um pouquinho, durante a madrugada, a torcida do Flamengo foi lá e recolocou o outdoor novamente. Então está lá o outdoor para quem quiser ver do Mengão queridão debochando dos atleticanos. Rubro-negro é sensacional. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e mais importantes notícias do Mengão queridão, nesta sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Nação, o ano já tá indo embora, hein? Pois é, novembro já tá passando, daqui a pouquinho chega dezembro, e aí a gente tem a tal da eleição no Flamengo, onde finalmente nós vamos conhecer o nosso presidente, e aí a gente vai poder saber como é que será a questão dos reforços, da construção do estádio, quem serão os elegidos pelo novo presidente para representar o Flamengo na CBF, na Conmebol, porque, sinceramente, o Flamengo está com força zero nos bastidores e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Bom, a equipe do técnico Felipe Luiz teve folga ontem, depois de vencermos o Cuiabá. O Felipe Luiz deu folga para geral, para todo mundo descansar. Descansaram os jogadores que foram ao Mato Grosso, descansaram os jogadores que retornaram das suas seleções. Varela, Plata, Léo Ortiz e Gerson estavam com as seleções equatoriana, uruguaia e brasileira jogando as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Todo mundo zeradinho, descansadinho. Hoje, às 9 horas, a equipe rubro-negra se reapresenta no Ninho do Urubu, já pensando no jogo contra o Fortaleza na próxima terça-feira. Bom, vou contar tintim por tintim para vocês de tudo que tá pegando no Mengão queridão. Mas antes, eu tenho que deixar para vocês aquele recadinho da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa responsável por antecipar o seu FGTS. O que isso quer dizer, Fabrício? Quer dizer que se você está apertado com uma dívida, está precisando investir em alguma coisa, trocar de carro, consertar o carro, não interessa. Seja o que você estiver precisando com relação ao aspecto financeiro, a Mais Ágil pode te ajudar. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil que vai te ajudar a recuperar o seu FGTS no instalar de Thanos. Ou se você preferir, ligue no 55-9921-29983 e fale com um dos atendentes. A Mais Ágil tem resolvido problemas de rubro-negros e rubro-negras de todo o país há mais de 3 anos. Por isso, a gente continua recomendando a Mais Ágil aqui no canal. Porque na Mais Ágil, a gente confia. Bom,
O técnico Felipe Luiz vai treinar novamente a equipe do Flamengo hoje a partir das 9 horas, pensando já no confronto contra o Fortaleza só na próxima terça-feira. Hoje é sexta, não teremos Flamengo no sábado, não teremos Flamengo no domingo, só teremos o Flamengo na terça-feira. Deveria ser proibido não ter jogos do Flamengo durante o final de semana. Devia ser expressamente proibido. O Flamengo deveria ser obrigado a jogar todo final de semana, porque final de semana sem o Mengão a gente fica todo deslocado, tá? Final de semana fica meio chato, meio, estranho o Flamengo não jogar no final de semana. Mas vai jogar na terça-feira porque o Fortaleza enfrenta hoje a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro. Bom, ontem nós tivemos Inter e Vasco da Gama em São Januário. E o Internacional venceu a equipe dos viceínos e com isso segue na cola do Flamengo para poder entrar no G4. Hoje o Flamengo está na quarta colocação com 62 pontos, seguido de pertinho pelo Internacional, que não perde há 15 jogos, também com 62 pontos. Já o Fortaleza está ali logo à frente de Flamengo e Internacional de Porto Alegre com 63 pontos. Se o Fortaleza perder para o Fluminense hoje, Flamengo e Inter têm condições de passar a equipe do Fortaleza na próxima rodada. Até porque o Flamengo terá o confronto direto na terça-feira contra os jogadores do Leão do Ceará. Então, seria bom para o Flamengo que o Fluminense vencesse o Internacional. Mas eu vou pedir desculpa para vocês. Eu prefiro ultrapassar o Fortaleza mais à frente ou nem ultrapassar. O Fluminense, com os resultados desta rodada, está na 16ª colocação com 37 pontos. Uma vitória do Fortaleza pode devolver o Fluminense à Série B ou jogar o Fluminense no Z4, desestabilizando os caras e fazendo com que eles possam ser rebaixados para a segunda divisão do ano que vem, que é tudo que eu mais quero neste momento. Até porque, pessoal, para mim, o grande acontecimento no Flamengo esse ano, a coisa mais legal que aconteceu no Flamengo esse ano, não foi a vitória na Copa do Brasil, não foi o outdoor pregado contra o Atlético Mineiro, tampouco a conquista do Campeonato Carioca ou até mesmo a compra do terreno. Estou amarradão na compra do terreno e na construção do estádio, mas para mim, o fato do ano no Flamengo foi o surgimento de Felipe Luiz como treinador excepcional como ele está sendo. Felipe Luiz é muito Flamengo, vê-lo à frente do Mengão queridão me dá muita alegria, muita satisfação e para mim a melhor coisa foi o aparecimento do Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Vida longa a Felipe Luiz no comando do Mengão queridão. Dirigentes passarão, Felipe Luiz tem que permanecer. O Felipe tem que ser no Flamengo como o Abel Ferreira está sendo no Palmeiras, como o Simeone está sendo no Atlético de Madrid, como o Ancelotti é no Real Madrid, ou seja, como o Guardiola é no Manchester City, acabou de renovar até 2027. Então, vida longa ao Felipe, que terá muitos retornos importantes no treino de hoje. Além dos 4 selecionáveis que voltam, Davi Luiz também volta, Luiz Araújo, Nicolás de la Cruz, todos eles treinarão com o Felipe Luiz. Então só nessa brincadeira, são 8 reforços para o Felipe Luiz, vamos ver se eu conto certo. Gerson, Gonzalo Plata, Varela e Léo Ortiz, 4 que estão retornando das suas seleções. Davi Luiz, que estava gripadinho, aí temos o Nicolás de la Cruz, Luiz Araújo, são 7. 7 reforços estarão à disposição do Felipe Luiz no treino de hoje para se prepararem para o jogo contra a equipe do Fortaleza. E eu falei para vocês que assim que vierem as eleições, o Flamengo tem que ter um pouco mais de força nos bastidores, né? Pois é, porque atualmente o Flamengo não tem força nenhuma nos bastidores, pessoal. O Flamengo pediu à CBF para que não escalasse mais o Anderson Daronco nas suas partidas. Anderson Daronco já foi o melhor árbitro do país, o melhor árbitro da América do Sul, mas tem errado muito, principalmente em jogos do Flamengo. Assim como o Atlético Mineiro veta sempre o Wilton Pereira Sampaio, o próprio Daronco, o irmão do Wilton Pereira Sampaio e a CBF acata, o Flamengo pediu para que não se escalasse mais o Anderson Daronco nos seus jogos.
Só que a CBF deu de ombros pro Flamengo, não tá nem aí, e escalou o Anderson Daronco contra o Fortaleza. Temos força zero nos bastidores, zero. O Flamengo hoje não consegue nada nos bastidores da Conmebol, nem nos bastidores da CBF. Vale lembrar que o diretor de Relações Externas ainda é o Cacau Cota, mas ele não consegue representar ninguém, não consegue ter relacionamento com ninguém, então passaram a incumbência para o Bruno Spindel, que também está tão ruim quanto o Cacau Cota. Reclamações? Tem, em vídeos no estádio, em declarações para a imprensa, mas a força de bastidor que a gente precisava ter para impedir que a CBF fizesse esse tipo de situação, nós não temos. E se eu estou dando gargalhada do outdoor provocando o Atlético Mineiro, até eles têm mais força do que a gente nos bastidores, porque o Atlético vetou Anderson Daronco, o irmão do Wilton Pereira Sampaio e o Wilton Pereira Sampaio. E a CBF não os escala em jogos do Atlético. Mas um simples pedido do Flamengo, a CBF não atende, porque o Flamengo é tirado para bocó nos bastidores. Ah, vocês acham que é só isso? Não, infelizmente não. Só para vocês terem uma ideia, o Flamengo jogou 11 vezes mais às 11 da manhã do que o Palmeiras, desde que foi instituído os jogos às 11 da manhã. 11 vezes mais. Ou seja, lá em São Paulo, que tem um clima mais ameno, um clima mais frio do que no Rio de Janeiro, os caras jogaram 11 vezes a menos do que o Flamengo no pico do sol, que é de 11 às 13 horas. Mesmo o Flamengo pedindo para que não se marque jogos nesse horário, os caras vão lá e marcam, o Flamengo vai lá e joga. E o desempenho do Flamengo às 11 horas é ridículo, seja em casa, seja fora, porque é dificílimo jogar às 11 da manhã. Eu não gosto, e não gosto justamente por saber que toda a dieta dos jogadores é modificada, os caras têm que comer macarrão 8 horas da manhã, o Rodinei mesmo falou sobre isso quando estava no Flamengo, e ainda assim, o maior clube do Brasil, o maior clube da América do Sul, um dos maiores clubes do mundo, não tem força para impor a sua vontade nos bastidores. Vai saber lá por quê. Tem muita coisa que precisa mudar no Flamengo. Se a gente começar a falar daqui, de lá, é muita coisa que precisa mudar no Flamengo. Bom, curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, torne-se membro VVP por apenas R$ 1,99 e nos ajude a manter a nossa infraestrutura, falando sempre a verdade, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Nação, quero mostrar para vocês um detalhe que era para eu ter mostrado ontem e acabou que eu esqueci. Olha isso daqui. Esse daqui é o perfil do Luiz Eduardo Baptista, o BAP, tá? Não vou falar de campanha nem nada. O que eu quero mostrar é isso daqui para vocês. Olha quem que tá seguindo o cara. José Boto tá seguindo o BAP. E por que que isso é relevante? Por que que isso é importante? Porque uma das vontades do torcedor rubro-negro é justamente ter um grande diretor de futebol. E o José Boto, ele é tido como um dos grandes diretores de futebol que existe no mundo hoje. Chamado de caça-talentos na Europa, responsável por reformular o Benfica, o Shakhtar e agora o Osijek da Croácia, Zé Boto é muito bem visto pela maioria dos torcedores rubro-negros para ser o próximo diretor técnico de futebol do Flamengo. Cada um dos candidatos a presidente já escolheu o seu diretor de futebol. Caso o Dunche seja eleito, o diretor de futebol do Dunche é o Diego. Todos nós conhecemos o Diego, um nome muito forte, muito bom, diga-se de passagem. Estudou para isso, mas não tem a experiência necessária, talvez, para assumir o cargo neste momento. No caso do Maurício Gomes de Matos, quem assumiria o cargo de diretor técnico do Flamengo é o Gustavo Gross, braço direito do Marcelo Galhardo nos tempos áureos de Galhardo no River Plate, responsável por descobrir o Enzo e também o De La Cruz. Gustavo Grossman sempre trabalhou organizando as categorias de base, mas o Maurício tem um plano mais ousado para o Gustavo. O plano do Maurício é colocá-lo como diretor técnico de futebol do Flamengo.
e vai ter que convencê-lo a deixar a AFA, porque neste momento Gustavo Grois trabalha na seleção da Argentina para vir para o Mengão Queridão. Já o BAP, a grande ideia dele é trazer o Zé Boto para o Mengão Queridão, que conhece muito de jogadores brasileiros, trabalhou com muitos deles no Shakhtar e agora está fazendo uma aventura lá na Croácia para reviver o Osijek, que já foi um time muito vitorioso lá e que teve uma caída. Nesse momento, os caras já são os quartos colocados com 8 pontos de diferença para o líder Split, lá na Croácia. Pô, Fabrício, mas futebol da Croácia tá de sacanagem, né? Vocês lembram para quem que a seleção do Tite foi eliminada aí na Copa do Mundo? Vocês ainda lembram, não? Seleção da Croácia, né? Pois é. Enfim, qual nome vocês acham que seria o nome ideal para assumir a diretoria técnica de futebol do Flamengo? Para ser o chefe do departamento de futebol do Flamengo? Diego Ribas? Gustavo Grois? Zé Boto? Coloque aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, essas eram as primeiras notícias de hoje que eu tinha para trazer para vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Não se esqueça de se inscreverem no nosso canal e também de se tornarem membro VVP. É só R$ 1,99, não vai pesar para você e vai ajudar muito o nosso canal. Tamo juntos, fiquem com Deus. Meio-dia no canal Central do Fla, eu estarei ao vivo com o Jornal VVP. Saudações rubro-negras!